marcianos, aqui quem fala é da Terra e para variar, estamos em guerra, vocês não imaginam a loucura. O episódio de hoje do Na Mais Treta é sobre ETs, OVNIs e essa nova realidade, o grande outro que nos cerca está cada vez mais presente. Por isso, manas, vamos estabelecer o nosso contato de primeiro grau? Estica o dedinho aí. ET Phone Home. Eu falei pra vocês que a minha meta nessa quarentena é fazer voltar as chamadas telefônicas, né? Talvez o ET que estava falando pra gente ligar para casa seja o meu grande aliado nessa busca. Não, você já tá nessa missão há muito tempo, né? É o que eu sempre falo. As únicas pessoas que me ligam são minha mãe, Carol e telemarketing. Total, eu não tenho nenhuma saudade de chamadas telefônicas, gente. Ah, eu amo, pelo amor de Deus. Eu gosto. Eu vou comprar de novo um telefone com fio, com aquele fio enroladinho, caracol, pra ficar enrolando enquanto eu falo no telefone por horas. Detesto falar no telefone, sempre detestei. Sou analógica. Mas, gente, a gente tá aqui pra falar sobre uma notícia que bombou nos Trend Topics do Twitter essa semana, que foi a notícia Semana passada, eu acho, né? Semana passada, exatamente. Que o Pentágono divulgando oficialmente vídeos de OVNIs, que a gente já viu muitos por aí. A grande novidade é que é oficial do Pentágono. E eu acho que o que mais bombou na nossa comunidade Harebô espiritualizada foi que bateu direitinho com as previsões do nosso querido mestre médium brasileiro, Chico Xavier. Então, vai ser assim o fim da distopia dos anos 2020? Vão chegar os ETs? Bate com o calendário apocalipse? Cara, super bate. Eu tô com o calendário 2020 aberto aqui, que eu peguei do @ Ajuda o Povo de Humanas no Instagram. E tá tudo conforme previsto, né? Em janeiro tivemos queimadas, em fevereiro coronga, em março a pandemia se alastrou, em abril teve explosão de vulcão, em maio os ETs chegaram, a previsão é que mês que vem nós tenhamos uma tsunami, em julho nós já seremos invadidos por Megazord, no mês do meu aniversário teremos um apocalipse zumbi, estou muito animada com a possibilidade. Setembro parece que deve explodir alguma bomba atômica, outubro a gente vai se desintegrar, novembro vai estar nas últimas, em dezembro finalmente algum planeta, asteroide gigante choca com a Terra e explode tudo. Socorro, gente, pelo amor de Deus. Não, estamos em altos níveis de distopia, cara. Altos níveis de distopia. É muito impressionante, assim, que a gente só consegue, eu acho que é sintomático, que a gente só consegue imaginar o futuro distopicamente. Ou o fim do mundo, ou um mundo terrível, assim. Isso diz muito sobre o nosso imaginário, eu acho, hoje, assim. A gente perdeu totalmente a capacidade de imaginar outro mundo possível, assim, para a gente viver. Mas, enfim, essa coisa do Chico Xavier, semana passada, né, entrei no Twitter e eu fiquei sabendo dessa coisa da notícia do Pentágono, assim, eu entrei no Twitter, tava lá Chico Xavier nos Trending Topics, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Aí eu fui ver os tweets. Desenterraram ele, né? Aí eu falei, gente, aí Chico Xavier estava certo. Aí eu fui ver a notícia e tal. E isso porque, aí contextualizando, porque ele teria dito num programa chamado Pinga Fogo, há muito tempo atrás, que 50 anos, a gente teve todo aquele frisson da data limite, né, que foi ano passado. Ele tinha falado que 50 anos depois do homem chegar à Lua, se a gente não entrasse numa terceira guerra mundial, a gente passaria por uma transição planetária do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, para um mundo teoricamente melhor. Então a gente passou por todo esse frisson da data limite e tal, e aí chegou o coronga. E então foi sintomático, assim, né? Eu acho, e logo depois do coronga, essa notícia do Pentágono, né? Oficialmente dizendo que sim, temos OVNIs. Temos pelo menos, se não extraterrestres, coisas que estão muito além da nossa capacidade tecnológica, que estão voando por aí. Então,
Eu queria entrar aqui vamos falar sobre linguística. OVNI é objeto voador não identificado. Então, qualquer coisa que você não identifique é um OVNI. E ET é extraterrestre, ou seja, qualquer vida que não seja da Terra é extraterrestre. Então, vamos partir desse pressuposto para toda a nossa conversa daqui para frente. Acho importante dizer isso. Porque vai que o OVNI é um drone de um ET. Não necessariamente tem um ET lá dentro, né? Então tem algumas... Vai ver um balão, né? Teve o rolê de um balão aqui em Botafogo em agosto do ano passado, que, sei lá, algum artista estava comentando. Aí uma menina comentou na aula de yoga, eu falei, cara, eu tava nesse dia. Era um sábado à noite aqui em Botafogo, estava eu na Arnaldo Quintela esperando o ônibus que eu sabia que nunca ia passar. Mas, em virtude do estado alterado de consciência, eu estava com fé, junto com meus amigos, que haveria um ônibus. E a gente começou a ver umas luzes vermelhas muito loucas no céu, cara. E, sério, tava muito esquisito. Aí a gente ficou lá, de zoeira, falando, caralho, são ETs, eles estão chegando, sei o que lá. Só que, assim, como era início de agosto, né, tava mais ou menos ali perto das festas juninas, a gente chegou à conclusão de que era um balão. Mas aí eu fiquei sabendo, né, quase um ano depois, que tinha uma galera dizendo que teriam sido ETs, né? Eu vi e me levaram, acho. Eu acho, né? Pode ser que a gente esteja conversando apenas com um avatar seu. Vai que eu tenho instinto, holograma. sei lá. Te inspiram de volta, amiga, porque você não era essa Coca-Cola toda. Pode ser também. Poxa. Coitada. Chateada, nem querem me abduzir. Não, mas eu acho tem isso, né? Que eu acho que a gente é muito pouco interessante para os extraterrestres mais evoluídos, né? Acho que a gente só é interessante para eles na medida que a gente pode explodir o nosso planeta e influenciar todo o resto do sistema. Senão... Ai, gente, que baixa autoestima. Ai, eu não abduzia, cara. Eu sou legal, cozinho bem, pô. Levar dar um rolezinho de nave, depois devolvia. Que isso? Mas isso é um ponto importante da gente falar quando a gente está falando de ETs e OVNIs e tudo mais. Porque a gente está falando do outro, né? Do grande outro. Seja ele o grande outro destruidor que vai acabar com a gente, como o grande outro salvador que vai chegar aqui para nos levar para a próxima fase do videogame. Mas a verdade é que isso relativiza o nosso egocentrismo, né? Talvez esse grande outro só seja um outro que tá cagando um balde pra gente, né? Tipo, a gente pode não ser tão interessante assim. Ou não, ou pode ser que a gente seja muito interessante também. O fato é que a gente não sabe. E se de fato o calendário apocalíptico terminar com a chegada dos ETs, eu acho que isso vai contribuir muito para essa mudança de visão antropocêntrica e egocêntrica, sabe? E mudar para uma visão mais coletivista, sabe? A gente faz parte de um grande ecossistema, né? O nosso corpo é um ecossistema, a gente vive num pequeno ecossistema que faz parte de um outro ecossistema, que faz parte do ecossistema planetário, que faz parte do ecossistema do sistema solar e tudo mais, e a gente não sabe onde termina isso. Do mesmo jeito que existe um ecossistema dentro dos nossos intestinos e dos nossos estômagos, e uma mudança ali naquelas bactérias vai afetar o nosso corpo, uma mudança no nosso ecossistema planetário vai alterar todo esse rolê maior que a gente não tem noção. Então a gente não é o centro de tudo, mas a gente é parte de tudo, né? Total. Mas o humano sempre teve essa necessidade de outrificar os problemas, né? Colocar um outro. E a gente fez isso ao longo da história, né? Com os animais, né? A própria noção de humano é constituída a partir do que não é humano, né? A gente se constitui como humano muito mais por não ser animal, por não ser do que a gente não é, né? E dentro da própria raça humana, né, a gente foi outrificando, né, os negros, as mulheres, são sempre outros, né, que a gente vai construindo. E eu fiquei pensando como, por exemplo, a política, o retorno dessas narrativas fascistas e nacionalistas, né, elas se baseiam muito nessa construção de um outro, né, ameaçador, de fora. Né? Então, nos Estados Unidos, na Europa, é muito um xenofobismo, né? Uma xenofobia de os outros
as pessoas, os imigrantes que vêm tomar os nossos empregos, aqui vem com esse outro, o homossexual, né? Enfim, os LGBTs, tem sempre essa constituição do outro. E é meio que um retorno, porque a gente estava caminhando por um estágio mais globalizado, né? E aí me parece que num estado mais globalizado, o nosso grande outro seriam os extraterrestres, mas parece que a gente tem sempre esse movimento, né, de ir e voltar. A gente está reconstruindo uns outros aqui dentro mesmo. E, ao mesmo tempo, é sempre paradoxal, construindo, eu acho que vem muito forte. Essa narrativa dos extraterrestres é muito antiga, né? Mas eu acho que está se intensificando, assim. Eu tenho visto muita gente falando sobre eu acho essa realidade hoje. Que nesse ponto a gente pode começar a trazer a questão da história, né, por trás dos OVNIs e também um pouco das especulações psicológicas, né, do que seriam os extraterrestres, porque aí eu estou me baseando em Jung, no livro dele, Um Mito Moderno sobre Coisas Vistas no Céu, e o Eric Hobsbawm na Era dos Extremos. Eles comentam que, pelas pesquisas que eles fizeram, os relatos de extraterrestres, tais quais a gente tem hoje, tem algumas pessoas que apontam evidências em pinturas rupestres, mas digamos que literatura acerca de extraterrestres e OVNIs teria surgido depois da Primeira Guerra Mundial. E o Hobsbawm aponta, e vários outros historiadores, como um marco assim, muito importante na história da humanidade, porque as guerras antes elas eram feitas no campo. Não tinha guerra na cidade. Então, se um estado entrava em guerra com outro, eles iam para um campo, para um vale, e os soldados guerreavam entre si e ali se resolvia a guerra. Na primeira, esse paradigma foi quebrado. Deixou de ter essa barreira física nos conflitos. Os civis passaram a ser atacados também. Então, foi uma primeira guerra assim, muito sangrenta, porque guerreiros e não guerreiros estavam morrendo. Enfim, toda aquela violência bizarra das guerras começou lá na primeira. Então, digamos que teria sido um grande trauma na história da humanidade e, coincidentemente, a partir daí que surgiram esses relatos de seres que estariam vindo de outros mundos para poder intervir aqui no nosso, seja para o bem e seja para o mal. E outro ponto histórico também, que a gente teve um aumento de relatos acerca de aparições e abduções, foi no período da Guerra Fria, que também a gente não vivenciou muito, né? A nossa geração aí de finalzinho da década de 80, início da década de 90, mas foi um período de muita tensão, porque o mundo estava se recuperando da Segunda Guerra, que também foi terrível, mas a gente tinha bombas, coisas que a gente não tinha na primeira. Então, as bombas nucleares que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki, elas destruíram cidades, o que por si só já foi horroroso. Mas a gente tinha, e a gente tem até hoje, porque a gente meio que esqueceu, né? Que a gente tem bombas de hidrogênio que têm potencial para destruir a Terra inteira. Isso não é exagero. É o que é. A gente criou armas capazes de destruir o mundo. Então, foi um período de muita tensão. Também não se sabia se teria uma terceira guerra mundial, porque o conflito, a tensão entre os Estados Unidos e a Rússia era algo muito, muito intenso, né? Então, foi mais uma vez um período de crise da história da humanidade que, coincidentemente, esses relatos aumentaram. E agora, na pandemia, mais uma vez, no momento de crise mundial, os relatos também estão retornando. Eu quero trazer dois aspectos sobre isso que você está contando para a gente. O primeiro, que me parece uma projeção coletiva, quando a gente coletivamente se sente impotente, né? Diante de uma pandemia, diante de uma guerra mundial, diante de algo tão grande, de um mal que nos assola e que a gente tem tão pouco controle. Eu acho que a gente volta a essas narrativas de algo exterior que a gente não conhece, porque a gente está falando do desconhecido mesmo, desse grande desconhecido. E um desconhecido que possa nos frear, né? Porque é maior do que nós, é externo a nós. Eu acho que tem um pouco esse lado também, né? Quando a gente tem um poder sobre esse outro, como você falou, dentro do fascismo e tudo mais, e o nosso medo desse outro a gente traduz em opressão, é porque a gente tem esse poder. Quando a gente tem medo de um outro
que é muito maior do que a gente, em que a gente não tem, a gente não conhece, a gente não tem como lidar, aí a gente começa a projetar em algo muito externo, tão externo que é externo do planeta. Sendo Sim, sim. isso, eu também acho que tem a questão que Chico Xavier conta, né, que essas bombas de nitrogênio, de hidrogênio, essas bombas atômicas, elas podem realmente destruir o planeta. E destruir o planeta não vai mais mexer só com a nossa vida, a gente não vai cagar só o nosso rolê. Todo o ecossistema planetário, os outros planetas vão ser afetados. Então, se tem alguém desinteressado na gente, vivendo a sua vida em outros planetas, e com mais potência de comunicação e de compreensão desse ecossistema maior, pode começar a se interessar pela gente se a gente está realmente ameaçando o rolê deles, né? Ao fazer cagada no nosso. Sim, eu achei legal você ter percebido essa conexão da alteridade com o medo, né? E de projeção, a gente pode ter, digamos que, projeções menores de estar projetando o mal em alguma outra coletividade humana, né? Uma etnia, uma cultura, seria, digamos, uma projeção menor. E a gente pode ter uma projeção maior, que no caso já seriam de extraterrestres, né? E realmente ambas as projeções elas têm uma raiz semelhante, que é o medo e a nossa insignificância. O racismo e outras formas de preconceito, ao meu ver, elas são formas de compensação de baixa autoestima, de ego fraco. É necessário odiar outra pessoa, é necessário crer que tem um outro grupo e outras pessoas inferiores a mim para que eu me sinta uma pessoa digna. Para mim, isso é baixa autoestima, é fraqueza de ego. E se a gente for pensar numa visão psicológica, não é necessariamente a realidade em si, que a gente precisa crer que só seres de outros planetas podem nos acudir, é porque a gente perdeu completamente a esperança na nossa capacidade de salvar nós mesmos, né? Então a gente acaba vivendo, de certa forma, um egocentrismo às avessas. Que o ser humano crê que é demais, é super maravilhoso, mas não dá conta da própria humanidade, né? E aí volta para o que Bia trouxe para a gente lá no começo, que foi, nossa, a nossa capacidade de imaginar o futuro está muito comprometida, porque a gente só consegue enxergar distopias e destruição. Sim, isso é Sim. interessante, porque a ciência, né? A gente tem ainda nessa crença da ciência como conhecimento mais puro, imparcial e tal. Mas, bem, a ciência é influenciada pelos momentos históricos e afetos como qualquer outro tipo de conhecimento. Então, é interessante como a gente vê teorias científicas que também já começam a ter um outro olhar sobre o potencial futuro da humanidade e do universo. Então, se a gente for pensar na teoria do caos e da entropia, crê-se atualmente que ao invés do universo estar se expandindo para ficar grandão, bonito, florido, ele está se expandindo para ficar cada vez mais frio até toda a vida desaparecer. Então, tem alguns segmentos científicos mais modernos que entendem que realmente o futuro da humanidade, projetando isso para o universo, é simplesmente se extinguir. Então, tem várias distopias, inclusive uma série recente, que é Westworld, que eu não vou falar mais, não vou dar muito spoiler, mas que tem um certo pano de fundo de que a humanidade tende a se autodestruir. A HQ Watchmen, escrito pelo Alan Moore, que é muito legal para a gente pensar nessa tensão da Guerra Fria, porque se passa naquele período, trata um pouco da questão de alienígenas, o medo de destruição da humanidade e tal. Também trazia um personagem que era super inteligente e que tinha certeza que a humanidade ia se autodestruir, então ele precisava intervir para poder nos conter. E, bem, na prática a gente não sabe se a gente vai se autodestruir ou não, mas é interessante perceber como tem tido esse movimento intelectual por uma crença de que a gente não tem salvação. Sim, a gente prefere imaginar o fim do mundo a imaginar o fim do capitalismo, né? Ou o fim do... cara, porque a gente não vê saída. A real é que a gente não vê saída dentro desse nosso sistema, né? A gente não conseguiu até hoje elaborar uma outra forma de viver. Exatamente. Assim, e aí eu indico outro filme sobre isso que eu vi recentemente, produzido pelo Michael Moore, documentarista, o Planet of Humans, Planeta dos Humanos, que mostra muito isso, como a gente está acreditando muito que a gente vai ter na verdade, a colonização do capitalismo
do movimento ambientalista e como a gente sempre acredita que a gente vai dar um jeito de manter esse modo de vida que a gente tem. Que, bom, o colapso climático é uma realidade, mas a gente vai ter solução tecnológica para tudo, né, para manter esse modo de vida. Só que não é bem assim. Ele vai mostrando no documentário que não é bem assim e que as soluções tecnológicas que a gente tem hoje, energia solar, energia eólica, são todas ainda muito complicadas em termos ambientais, assim, não são de fato soluções. É meio melancólico, porém, assim, acho bom assistir. Esse episódio tá ficando meio melancólico mesmo. Tá, Mas, vamos falar de coisas felizes. não, mas eu acho interessante a gente pensar nisso, porque eu acho que isso é uma visão um pouco linear, quando a gente já falou várias vezes que a vida é cíclica, né? Eu acho que esse é um ponto. A gente precisa morrer, a gente precisa se destruir. E a destruição é pesada, é difícil, é triste, é desesperadora, tudo isso que a gente sabe. Mas se você tiver uma visão holística, uma visão cíclica, uma visão espiritualizada, você vai saber que o ciclo é o ciclo vida, morte, vida, que depois da morte vem a vida de novo. Então a gente vai se reinventar, a gente vai ressurgir, a gente vai ressuscitar, né? Com todos os simbolismos que você quiser trazer aqui, fill the blank. Mas a morte faz parte. Eu acho que a gente está num momento de destruição simbólico e físico. Mas eu acho que depois da destruição sempre vem uma nova vida. Cabe a nós a reinvenção da vida, né? E aí a nossa capacidade de se reinventar e de se recriar. Talvez a gente ainda esteja no momento de destruir, né? Talvez seja parte da ordem do dia. Vamos destruir para depois começar a reconstruir, né? E aí a gente entra nessa visão de espiritualidade, porque quando a gente fala de extraterrestres, a gente também está abrindo um portal para a espiritualidade, né? Tem muita gente que fala de uma comunicação mediúnica, o próprio Chico Xavier entrava nessa da comunicação mediúnica com os extraterrestres, né? Se a gente for pensar nesses extraterrestres, esses seres que não são da Terra, não necessariamente como uma matéria fora da Terra, mas como algo que seja extramatéria, que sejam energias que não sejam desse planeta, ou que sejam outro tipo de matéria, que seja, como preferir, a gente abre também um novo portal para essa discussão. Sim, eu acho que eles são um outro tipo de matéria. E eu acho, inclusive, que a própria ideia que a gente tem de espírito ou de alma é só a matéria em um outro estágio, assim. E algumas pessoas, de fato, conseguem se comunicar com esses outros seres, né? Acho que a gente tem visto muito isso. E eles podem nos dar, eu acho, e esses seres eu acho que nem sempre são positivos ou, enfim, ou do bem, né? Ou quer que seja isso, mas talvez eles possam nos dar justamente essa visão ampliada da vida de outras formas, né? De outras formas de vida, que não é essa nossa, que a gente está tendo muita dificuldade de imaginar. E a própria ideia de outras dimensões, de uma outra ideia de tempo, né? O fato é que a gente tem uma visão muito limitada aqui. Exatamente. Na Terra, né? Eles podem ampliar os nossos horizontes. Total, né? E eu acho que em muitas dessas comunicações eles mostram isso, né? Que o tempo não é linear, que é uma intuição que a gente tem, mas a gente não consegue experimentar o tempo de uma forma que não seja linear ainda, pelo menos assim, não depende do que você encarnados. Verdade, verdade. Sem agentes psicotrópicos, a gente só experimenta o tempo de forma linear. Então, mas não é uma capacidade humana, né? A gente tem relatos de comunidades, abre aspas, primitivas, fecha aspas, em alguns lugares que antropólogos perceberam que elas trabalham com tempo não linear, né? Que é uma coisa inconcebível para a gente, mas que não é uma incapacidade humana. Então, talvez esses
outros seres, essas outras existências possam ampliar o nosso olhar para algo que a gente pode, mas que a gente talvez ainda não consiga olhar sozinho, né? Como, sei lá, como professores mesmo, mestres, apontando um novo caminho para a gente trilhar. Sim, isso tudo fica muito atrelado à questão da linguagem, do discurso, da estruturação da consciência, né? A humanidade nem sempre se expressou e, entre aspas, pensou e se comunicou da mesma forma, né? Acho que é até uma questão que é abordada lá no filme A Chegada, né? Do entrelaçamento entre a linguagem, o tempo. Então, isso tudo é passível de alteração, né? Se a gente for parar a pensar psicologicamente, filosoficamente, o tempo não existe. A gente criou padrões e mecanismos para contar a sucessão de eventos, mas o tempo não existe. O tempo interno e o tempo externo são coisas completamente diferentes. Quantas vezes a gente já não teve a experiência de caramba, o tempo passou tão rápido, ou caramba, o tempo passou tão lento? Mesmo sem drogas, sabe? Você está meditando e a percepção do tempo, a percepção do espaço é completamente alterada. Então, assim, são coisas que realmente a gente pode repensar. Não necessariamente extraterrestres ensinariam pra gente, né, se eles vierem, mas é algo que a gente, a partir da nossa própria, entre aspas, evolução, pode ir alterando. Sim, o tempo é uma experiência, né? E muito se fala também, né, dentro dessas comunicações, que nos livrando dessa percepção do tempo linear, a gente vai entender que passado, presente e futuro estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Eles são simultâneos, eles não são um depois do outro. E talvez por isso a gente consiga, a partir daí a gente consiga acessar tanto o passado quanto o futuro a qualquer momento. Exatamente. Não sei. É o que eu sempre falo sobre os postulados kantianos, né? A gente cria estruturas para a gente conseguir para criar uma estabilidade, mas é ilusão de controle. O tempo do relógio, o tempo do calendário, não é o tempo real. O único tempo real é o tempo das estações. A noite não dura 12 horas, a noite dura o tempo que ela tiver que durar. E eu acho que a gente está tão fixada nessas estruturas que a gente criou para a gente conseguir se sentir seguro e se comunicar, né, dentro dessas formas de linguagem, que eu acho que a gente está esquecendo um pouco da realidade, né? E aí é que entram todas as projeções, que não significa, quando eu falo que são projeções, não significa que não existam, né? Porque a gente projeta exteriormente o que já existe interiormente. O céu de cima é igual ao céu de baixo. Então, a alquimia já nos disse isso. As coisas já estão sendo constantemente, né? E sim, a projeção tem uma dimensão material também, né? Exatamente. E, bom, a gente não sabe se a gente pode se comunicar ou não com os extraterrestres, mas que existe alguma vida inteligente fora desse planeta, eu acho que é meio lógico que existe, né? Porque um universo desse tamanho pode até não existir no sistema solar, mas um universo desse tamanho achar que a gente é a única vida inteligente é um pouco arrogante, né? Já chega no cúmulo do egocentrismo. Mas a gente pode não ter tecnologia para poder partilhar com outros mundos e com outros seres, mas pode ser que haja outros tipos de tecnologia, de constituição orgânica ou de constituição da matéria, né? Se a gente for parar a pensar no conceito de antimatéria, o contrário da matéria, enfim, tem tanta coisa que pode existir e que a gente simplesmente não pode compreender por uma incapacidade até física mesmo, né? Exato. A gente só enxerga o que o nosso cérebro conhece. Olha só que coisa doida. Então é capaz de, sei lá, baixar um monte de ET aqui na Terra e a gente olhar e não conseguir enxergar. Só ver um borrão, seja o que for, sabe? Até mesmo quando a Beatriz falou sobre a questão de espíritos, pode ser que a gente esteja com espíritos aqui no nosso entorno o tempo inteiro. Mas se a gente não tem a capacidade... Disso. Ai, para, amiga, que eu não gosto desse papo, não. Se a gente for parar para pensar nisso, cara, é muita coisa que pode estar por aí que a gente simplesmente não tem capacidade de captar. Por isso que eu acho que o caminho é a espiritualidade, porque a nível a matéria, sabe? Se você for pensar na nossa tecnologia, na nossa capacidade de materializar, ainda está muito aquém da gente conseguir se comunicar
com extraterrestres, né? Qualquer coisa fora da Terra, né? Os nossos satélites vão ali até a Lua, que é um satélite da própria Terra, e olha lá, sabe? Tipo, ainda está muito incipiente. Mas a nossa capacidade de realmente imaginar e projetar, que vai além dessas amarras físicas, está dentro da espiritualidade. E eu acredito muito nisso, sabe? Já que a gente não pode fisicamente chegar lá, a gente tem que trabalhar aqui. Porque trabalhando aqui, o que a gente faz aqui se projeta lá. Porque se o céu de cima é igual ao céu de baixo, o céu de baixo é igual ao céu de cima. Então vamos trabalhar aqui e vamos esperar o problema chegar, entendeu? Tipo, o que a gente está fazendo aqui também está sendo refletido lá. Não vamos explodir nenhuma bomba nuclear, sacou? Acho que já é um bom caminho. Se a gente não... Já é o mínimo, né? Assim, não vamos acabar com a vida na Terra, né? Até porque acabar com a vida na Terra não é acabar só com a nossa vida. E aí eu tô falando não só aí do sistema extra, mas, tipo, todos os animais, todo o resto da vida, né? A gente pensar que a gente é a única espécie que pode acabar com todas as outras, assim. As outras espécies têm nada a ver com isso, sabe? Então, vamos... Talvez a gente volte para esse grande espelho, né? Talvez esse medo de ETs seja porque a gente está destruindo a parte que nos cabe desse latifúndio. Então a gente fica com medo de chegar ao karma exterior e fazer a mesma coisa com a gente, né? Sim, é uma interpretação psicológica bem legal, né? Voltando lá para a obra de Jung, ele não nega a existência, né, de alienígenas, mas também não defende, ele só propõe, né, um ponto de vista psicológico de que seria, por um lado, uma projeção do nosso medo da morte, que foram coisas muito concretas, como eu comentei na Primeira Guerra, na Guerra Fria e agora na pandemia, mas que também, por outro lado, pode ser uma projeção de uma figura de Deus 2.0 metálica na velocidade da luz, sabe? Porque ele faz muito a comparação do formato dos OVNIs, que normalmente são luzes ou são objetos redondos, com as representações do divino. O divino costuma vir na forma redonda, né? Ele fala do rotundo, o centro que está em todo lugar, a circunferência não está em lugar nenhum, as mandalas, etc. e tal. Então, a ideia do divino, de deidade, está muito ligado à circunferência, aquilo que não tem início, nem meio, nem fim. Exatamente. Então, ele acha uma coincidência interessante como que essas figuras que vêm de fora costumam aparecer dessa forma redonda, como se fosse um salvador que está vindo de outro lugar, porque a gente aqui não está dando muito certo. E nesse clima de ficção científica, sem começo, nem fim, nem meio, metálico rodando, eu queria encerrar esse episódio dando uma dica dos seus ETs preferidos, dos seus filmes de ficção científica preferidos. O que vocês têm aí para dizer, além do ET Bilu, busquem conhecimento, acham que devemos escutar, por favor. E o que vocês têm aí para dizer? Cara, A Chegada, eu vi recentemente esse filme e eu adorei, assim, eu vi no começo da quarentena e fiquei muito tocada, assim, tem muito essa questão da linguagem, né, que a gente estava falando, e eu achei muito interessante porque eles representam os ETs de uma forma realmente... Porque as outras representações de filmes outros que eu vi, né, de extraterrestre, era muito, assim, uma forma humana diferente, assim, né? Uhum. E eles conseguem nesse filme representar como uma forma totalmente diferente, assim, uma linguagem totalmente diferente, uma coisa realmente que não cabe nos nossos moldes, assim, mentais. E tem uma grande reflexão sobre a linguagem e sobre o tempo também. Achei lindíssimo esse filme, vale a pena. Eu também indico A Chegada e Interestelar, que fala muito das dimensões paralelas e como que existe algo aquém da materialidade, né? Que a gente está falando muito da espiritualidade, mas no Interestelar a gente fala sobre os afetos, né? Como que os afetos eles são maiores do que os limites físicos. E o ET mesmo, ET Phone Home. Vamos ligar, gente. Vamos usar telefone. Ai, pelo amor, cara. Vou falar do filme Prometheus, que trata aí da origem do Alien, que também é um filme mais de ação, assim, sci-fi, mas tem um fundo filosófico legal. Então fica aí essa dica. Eu tô tentando lembrar que o nome de um filme que tem no Netflix, depois vocês procuram.
que também é de uma forma alienígena que é tipo uma gosminha, assim, sacou? Mas é uma gosminha muito chata, cara. E que também é bem interessante. Tem uns filmes de até legais aí no Netflix. Então é isso, minha gente. Vamos ficar por aqui. E, como diria o nosso querido ET Bilu, busquem conhecimento. Vamos Beijos de luz, terráqueos. Beijos, Confinastê. Tchau, tchau.